Não precisava ser assim, mas está se formando uma verdadeira avalanche de líderes de ministério infantil vivendo esgotamento mental. Eu fiz uma pesquisa, foram cerca de 1.500 líderes, entrei em vários grupos de WhatsApp e fiz uma pesquisa, talvez você tenha respondido a ela, e o resultado para mim foi devastador. Pela minha pesquisa, 60% dos líderes de ministério infantil estão se sentindo esgotados. Dessa parcela dos esgotados, uma parte disse que pensa em desistir, outra parte disse que está aguentando firme. Mas até quando? Eu ainda coloquei mais 2 perguntas na pesquisa e o resultado foi o seguinte: 10% dos líderes que estavam se sentindo esgotados já precisaram pedir para deixar o ministério deles. E os outros 20% não veem o ministério infantil como um ministério cansativo, estão se sentindo bem, estão confortáveis em seu ministério. Nós precisamos conter esse avanço agora. O Brasil, segundo estatísticas, está em 2º lugar no mundo inteiro em números de burnout. Burnout é o esgotamento mental. E o burnout não acontece só dentro de empresas. Ele está atingindo também em cheio as nossas igrejas. Há poucos dias nós tivemos o caso de uma tia muito famosa no meio. Eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização, embora eu tenha contato com ela. E ela entrou numa crise de burnout. Um esgotamento tal que ela precisou fechar todas as suas redes sociais, abandonar várias funções que ela vinha exercendo dentro do ministério dela, porque ela realmente não estava com a mentalidade firme, forte o suficiente para continuar com o seu trabalho. Principalmente para quem está nas redes sociais, é muita pressão que sofre, não só a pressão de estar gerando conteúdo todos os dias, mas também a pressão de estar conduzindo o seu próprio ministério com excelência, de estar se percebendo no centro da vontade de Deus. Mas mesmo para quem não está diante das redes sociais, só mesmo a pressão da igreja, só mesmo a pressão do volume de trabalho que gera o ministério infantil já é o suficiente para desencadear uma crise de burnout. Mas Cristo nos mostrou através do seu ministério que não precisa ser assim. Ele nos mostrou que é possível lidar com pessoas difíceis, lidar com pessoas falsas, lidar com cobranças excessivas, lidar com as expectativas das pessoas e ainda assim conduzir o seu ministério de maneira leve e prazerosa. Olá, eu sou a tia Tânia e esse é o 2º vídeo de uma série que eu chamei de O Coração do Líder, que terá um total de 5 vídeos, todos voltados para a saúde mental e desenvolvimento pessoal do líder de ministério infantil. E esse canal tem uma missão. Eu quero ser uma mão amiga para você, líder, que deseja cumprir o seu chamado com excelência, até que chegue o dia em que Deus diga: siga em paz, você já cumpriu o seu chamado com as crianças. Gente, eu tinha escrito um roteiro e ainda vou entregar para vocês todo o roteiro, tudo que eu já tinha preparado eu vou entregar, mas eu preciso introduzir mais uma coisinha nesse momento. Eu fiquei com medo de entregar esse conteúdo para vocês e encontrar pessoas que ainda não estão preparadas para receber o conteúdo. Então, antes eu acho que eu preciso te preparar para entender do que se trata exatamente esse conteúdo. Nós vamos falar de saúde mental e desenvolvimento pessoal. Esses são assuntos que eu estudo há mais de 10 anos, eu diria 12, 13 anos, pelo menos eu tenho registros de estudo já nessa área. Já li livros, participei de palestras, já fiz grupo de leitura voltado para o desenvolvimento pessoal. E eu quero te alertar para que você não se assuste, porque a gente vai falar algumas coisas, eu vou tratar nesse vídeo em 4 pontos, mas assim, se você for pensar em desenvolvimento pessoal, tem muito assunto, muito material, e você pode se assustar no primeiro momento com a quantidade de coisas que a gente vai falar. Mas eu só quero que você tenha uma coisa em mente: como você está hoje? Como você está se sentindo hoje? O desenvolvimento pessoal ele te dá 2 opções. Ou você vai lidar com as consequências de continuar vivendo do jeito que você está vivendo, na mesma correria, sem parar para pensar, sem parar para se organizar. Ou você escolhe lidar com as coisas necessárias
para transformar a sua vida de forma que você esteja caminhando na direção que você realmente deseja. Qual a direção que você deseja para o seu ministério infantil? Você sabe que o ministério infantil é o seu chamado, é aonde Deus te colocou? Se sim, eu creio que você quer permanecer nesse ministério enquanto Deus não largar a tua mão e dizer pode ir, descansa. Pode passar para outro ministério, seu período aqui acabou. Para você entender melhor, vou te dar um exemplo. Você sente que está acima do peso. Você não quer mais ficar acima do peso. Você quer emagrecer 10 quilos. Você vai precisar escolher lidar com a falta de tempo ou com a falta de vontade que você tem para ir à academia, para fazer uma dieta, ou você vai precisar lidar com as consequências de não perder esse peso. Com o sobrepeso, com as dores no joelho, com as taxas de colesterol elevadas. É disso que a gente está tratando. Então, nesse vídeo, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher qual luta você quer travar. Ok, entendendo então que você escolheu a primeira opção, que você vai mudar de direção ao seu barquinho comigo hoje, nós vamos começar então o conteúdo que eu havia programado. Como eu disse, eu já li alguns livros sobre desenvolvimento pessoal e um deles foi o livro chamado 12 Semanas para Mudar uma Vida, do Augusto Cury. Esse livro ele faz muitas analogias e uma delas é como se você estivesse em um teatro, fecha os olhos aí, imagina. Você está em um teatro, tudo escuro, a luz está só sobre o palco e no palco está acontecendo a sua vida. Mas você não está lá no palco, você está sentado na plateia. É como se você fosse um boneco no palco e as outras pessoas que estão tendo contato com a sua vida estão direcionando a sua vida. Estão ordenando que você fique triste, que você fique alegre, que você fique com raiva, que você se sinta bem. E você está na plateia, então não tem como escolher. Você deu o poder de escolha a essas pessoas. E no livro ele diz que uma pessoa que tenha saúde mental em dia, ela não permite que isso aconteça. Ela é o ator principal da sua vida, então ela faz as escolhas, as melhores escolhas para sua vida. Não, tia Tânia, mas não é assim. Eu sou o líder do meu ministério e eu que comando tudo por aqui. Não aceito desaforo. Quem manda na minha vida é Cristo. Você pode até achar que porque você comanda situações externas está tudo sob controle. Mas se o baile que acontece dentro da sua mente não está sob controle, tudo que está sob o seu comando é como se fosse um castelo de cartas que está prestes a ruir. A qualquer instante você não vai suportar mais. Por isso é muito importante que você perceba hoje a importância de tratar a sua mente. Eu trouxe nesse vídeo 4 princípios bem simples, vou passar de uma forma bem simplificada para que você já possa começar a aplicar na sua vida a partir de hoje. E eles vão tirar de você todo esse peso, esse cansaço, esse desânimo que faz você até pensar em desistir. Já pegou um papel e uma caneta? Então vai lá e pega, porque esse conteúdo merece ficar anotado para que você possa meditar nele depois com mais calma. Mas se não dá para anotar agora, termina de assistir o vídeo e depois você volta aqui com seu papelzinho e sua caneta. Não perde esse conteúdo. Quando a gente fala para as crianças sobre o tema de estou em uma grande obra, geralmente de Neemias, né? A gente trata dos EPIs, dos equipamentos de proteção. E eu vou comparar esses 4 princípios a 4 EPIs. E no dia em que você se vê em perigo, você vai pensar, opa, cadê meu capacete? Cadê minha bota? Vai ficar gravado aí na sua memória. Vamos lá então? O primeiro equipamento é o capacete. É aquele que vai proteger a nossa mente. O que é ter uma mente saudável? Na verdade, não existe um manual que dita o que é ter uma mente saudável. Quando você pensa num rim, você sabe o que o rim, a medicina sabe exatamente como um rim precisa funcionar, o coração como ele precisa funcionar, o cérebro como ele precisa funcionar. Mas a mente, não existe um manual que diga, diante dessa situação você tem que reagir assim, para mostrar que você é saudável. Não tem um padrão. Mas existe algo que aponta para uma pessoa que tem uma mente saudável, que é o controle que você tem sobre as emoções que a sua mente produz. Simplificando, você não consegue impedir que a raiva venha, mas você consegue controlar qual vai ser a sua reação, o que você vai fazer com essa raiva. Quer dizer, sua boca não se mexe sozinha, você que escolhe se vai responder de pronto ou se vai respirar e aguardar essa raiva diminuir, baixar,
para que você então possa dar uma resposta mais ponderada. No livro 12 semanas que eu citei acima, inclusive eu vou deixar o link dele aqui na descrição se você quiser adquirir para fazer a leitura. Super recomendo. E no livro ele diz que quando uma pessoa faz você passar raiva, ela decidiu que você ia passar raiva. E se você corresponde a isso, você aceitou o comando dela. Enquanto que quando você escolhe respirar, ponderar e não reagir, você está no controle da situação. Então, colocar esse capacete de proteção da mente é proteger quem você é de verdade. Ninguém sai de casa pensando assim, vou lá na igreja passar uma raivazinha, vou lá na igreja para ser ofendida pelo irmão, vou lá me sentir um pouquinho incapaz. Será que hoje eu consigo sair mais um pouquinho frustrada do meu ministério? Não, gente, o seu eu foi lá com o intuito de cumprir com as suas obrigações, de abençoar as crianças, de comunicar o amor de Deus. Só que aí no caminho, aquela irmãzinha que estava responsável por comprar o lanche te mandou um zap falando assim, tia, eu vim no aniversário no sítio, só que eu não vou conseguir voltar a tempo para a igreja, para o cultinho hoje, não vou conseguir levar o lanche. É aí que você precisa proteger a sua mente, você precisa estar no controle. Você vai escolher, nem responder a tia na hora, dar meia volta, procurar a padaria do seu Antônio, nem que seja pendurar lá na conta uns pãezinhos, umas corujinhas e já resolver o problema e vai para a igreja e bora que bora. E assim você termina o seu dia com a sensação de missão cumprida, aliviado, feliz. Ou você pode escolher na mesma hora enviar aquele áudio inflamado, raivoso para a irmã, falando sobre a falta de responsabilidade da irmã, e você marcha direto para a igreja sem lanche, chega lá e fala com as crianças, hoje não tem lanche porque a tia fulaninha não veio trazer e era ela quem ia comprar o lanche. E assim você sai da igreja naquele dia pesada, cansada, as crianças tristes e famintas, e tudo fruto de uma péssima escolha. Será que você se sentiria melhor engolindo a raiva e fazendo o que precisava ser feito, ou você se sente melhor despejando toda essa raiva aí, correspondendo ao que a irmãzinha já decidiu que ia acontecer com você? Uma mente saudável não cede aos impulsos, não entrega a espada na mão do outro. Você precisa ser capaz de agir em benefício próprio. E para que você seja capaz de agir em benefício próprio, é importante que você saiba quem você é e a que você veio, qual o seu propósito. É aí que entra o próximo equipamento de segurança da nossa farda, ou uniforme. Falando nisso, de qual região você é? Eu participo de vários grupos de WhatsApp e eu acho tão engraçado como que os sotaques se misturam ali, a maneira de falar, o nome das coisas é muito engraçado. Eu vou começar aqui nos comentários dizendo da onde eu sou. Bota lá de onde você é também. O próximo equipamento que a gente vai estudar são os protetores auriculares. Acho que você já consegue imaginar sobre o que a gente vai falar. A igreja que eu congrego fica a cerca de 100, 200 metros de uma escola de samba. E é um desafio muito grande os dias em que tem ensaio na quadra e no mesmo horário do culto. Mas não adianta a gente ir para frente da escola, reclamar, xingar. Então o que a gente faz é o seguinte, fecha todas as portas, todas as janelas do templo, fica alguns diáconos do lado de fora conduzindo as pessoas para o culto, e a gente conduz o culto da melhor maneira possível. A gente abafa os ruídos que vêm de fora. E essa é a função deste equipamento de segurança que estamos estudando agora. Proteger os nossos ouvidos dos ruídos que vêm de fora. São os protetores auriculares. Gente, tapa aí os ouvidos. Sentiu essa sensação? O que sobra? Você e os seus pensamentos. Agora aqui entra uma questão crucial. O que você pensa de você mesmo? Você tem certeza de quem Deus é para você? O que você pensa da sua fé? Onde está firmada a sua fé? Você sabe qual o propósito do seu chamado? Nós falamos sobre as responsabilidades dos líderes no vídeo anterior, que é o primeiro dessa série, e também tem um outro vídeo no canal que eu chamei de aula 1, onde eu falo até mais detalhadamente sobre as funções do líder. E você precisa saber quem você é, o que esperam de você como líder de ministério infantil e a quem você deve responder. Eu posso dizer uma coisa, Deus não erra, você não está aí por acaso.
Então busque agora a sabedoria do céu, toma posse da autoridade que Deus te confiou, porque se você sabe quais são os propósitos do ministério que Deus colocou nas suas mãos, se você tem certeza de quem você é diante de Deus, da sua identidade diante de Deus, você não vai se deixar abalar por vozes que te desmotivam. Ah, fulano falou que você não serve para isso. Cicrano reclamou daquilo. A mãe do Joãozinho reclamou porque você deu que suco para as crianças. O protetor ocular espiritual te lembra: eu sirvo ao Senhor e é Ele quem me capacita e prepara o caminho que eu vou trilhar. Amém? Estou me empolgando. Eu creio sim que Deus prepara o caminho e Ele coloca pessoas maravilhosas para florir a sua estrada. E é sobre isso que vamos falar no terceiro tópico. Só me responde aí. O conteúdo até aqui já te abençoou? Já está se sentindo mais forte? Comenta aí. E aproveita essa parada para curtir também o vídeo. Compartilha com alguém, com algum outro líder que você possa abençoar, com seus grupos de WhatsApp. Porque só vocês reagindo, compartilhando os vídeos, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai continuar entregando, distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. E o meu desejo é abençoar o máximo de pessoas com esse trabalho que eu tenho realizado. O terceiro equipamento, então, é a corda de segurança. Ela nos lembra que a gente precisa estar ligado a pessoas que possam nos auxiliar nessa jornada. O trabalhador numa obra usa as cordas de segurança para não cair. E nós também precisamos dessas cordas para não cair nas armadilhas da vida, para não cair no cansaço. A posição de liderança pode ser muito solitária, mesmo cercada de pessoas. As decisões são suas, as responsabilidades são suas. E toda essa pressão pode esgotar a alma de uma pessoa se ela não tiver a certeza de que tem alguém que possa apoiá-la, que possa escutá-la, que possa auxiliá-la em momentos de dificuldade. Eu me lembrei da fala do Chapolin Colorado: junte-se aos bons. É sobre isso. Ora, peça a Deus que Ele coloque pessoas boas no seu caminho, pessoas sinceras, pessoas que estão ali para te ajudar no que for preciso. Ora e peça que Deus vai colocar, ou essa pessoa já está e você apenas não viu. Mas Deus vai abrir os seus olhos para enxergar as pessoas que estão aí para você. E já vamos nos encaminhando para o último equipamento de segurança que vai manter a sua mente saudável. E também vai tornar o seu dia a dia muito mais leve. Ele é a organização. Aqui a gente vai representar pelas botas de trabalho. Eu confesso que esse é o meu calcanhar de Aquiles. Tenho muita dificuldade com organização, com me antecipar. Eu sou aquela pessoa que deixa tudo para a última hora e que fica tudo na minha cabeça. Então essa é uma batalha que eu estou travando com todas as minhas forças. Eu estou estudando a respeito, estou construindo os meus processos de organização, né? Catalogar materiais, catalogar recursos visuais, descrever quais são os papéis de cada membro da equipe, deixar já o conteúdo previamente determinado. Estou tentando, inclusive, já deixar preparado para um ano todo o conteúdo, toda Esqueci a palavra, gente. Se eu lembrar, eu coloco escrito aí no vídeo. Mas aí eu tô toda... eu quero lembrar a palavra, não lembro. Que coisa! A grade curricular, lembrei! Tô tentando deixar toda a grade curricular já do próximo ano pronta. Por quê? Porque você ficar todos os dias tendo que decidir, sabe, decisões diárias. Quando eu vou pensar numa história, tendo que tentar lembrar se existe esse recurso, se eu vou precisar fazer. Tudo isso vai te esgotando, vai te causando ansiedade. E quando a ansiedade bate, também bate a paralisação. Quanto mais ansioso, mais afastado daquilo você quer estar. Então, você acaba deixando para a última hora ver a aulinha, para a última hora falar com a tia que é responsável pela aula, porque você sabe que vai te dar trabalho, fazer essa ação vai te dar trabalho. Sendo assim, é crucial para que você tenha uma saúde mental, para que o seu ministério prospere, para que os seus liderados, para que você tenha vida longa dentro do ministério, que você pare agora, pense e organize. Por que eu botei a organização como botas?
porque as botas protegem os seus pés no caminho, né? Se tem pedras, se tem buracos, ela vai proteger o seu pé. E a organização tem essa mesma função. Ela vai te proteger daqueles pequenos cansaços, daqueles pequenos pontos de esgotamento, daqueles pequenos estresses que podem ser evitados apenas calçando as botas da organização. Cristo, inclusive, deu vários exemplos de organização. Ele não fazia as coisas de qualquer maneira. Antes, por exemplo, dele chamar os 12 discípulos, na noite anterior ele passou a noite orando. Isso mostra que ele não tomava decisões sem parar para pensar, sem ter clareza da sua decisão, sem buscar orientação. Na multiplicação dos pães e peixes, ele põe a multidão toda sentada, organizada, antes de começar a agir. Se você pensar também, a criação do mundo demonstra a organização. Tudo foi feito em 6 dias, o 7º dia foi separado para o descanso de Deus. Tudo está no seu lugar, o universo todo, todas as coisas estão organizadas nos seus lugares. Deus é um Deus de organização. Um câncer, ele surge da desorganização das células. Nada de bom vem da desorganização. Então não veja esse momento, essa parada que você vai dar como se fosse uma perda de tempo. Às vezes a gente faz isso, a gente fica priorizando apagar os incêndios, priorizando resolver as urgências, a parar para fazer esse momento de organização. Mas pode ser necessário que você pare tudo, nem que em um domingo as crianças fiquem sem aula para que as professoras vão à igreja arrumar as salas. Pode ser necessário que isso aconteça para que o ministério possa fluir com mais leveza, menos pesado para todas as pessoas que estão dentro do ministério, para você que caminha sozinho. Então, também, um ministério infantil organizado protege a mentalidade do líder, transforma o que era caos em propósito, transforma o que era ansiedade em paz. Então, é crucial que você se empenhe na organização do seu ministério. Eu ainda tenho mais uma coisa importante para falar, mas quero pedir, eu esqueci de falar antes, que você também ative o sininho do canal, porque todos os vídeos eles são interligados uns aos outros e todos eles vão contribuir para que você se torne um líder cada vez melhor e mais forte. E o que eu queria dizer é voltar ao livro do Augusto Cury e te recomendo fortemente que você leia esse livro. Eu já estou, acho que na 4ª vez que eu estou lendo o livro, já é um livro que está todo anotado. Eu fiz um clube do livro com ele para estudar com outras pessoas, fiz 2 turmas. E ele, assim, ele é muito interessante porque você pode nele ir, tem vários exercícios e você vai colocando ali as evoluções que você teve. Então ele é maravilhoso, eu recomendo muito que você leia, como eu já falei, acho que eu já falei, vou botar o link aqui. Não deixa de ler esse livro. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês, te espero no próximo vídeo.